Não tem como mudar isso não. Tá bom, vamos lá. Se apresente, Rafael, você que vai. Por que você não está usando o mouse? Deixa eu ver se ele vai funcionar. Gente, tem o mouse, é só clicar. Não, mas vamos lá. Bom, então, apresentamos agora o trabalho de Shifozura e Fignogonda, o grupo, né? Eu, Rafael, Johnny e Kainan. Ó, Primeiramente, quem são, né? Chifosura são animais marinhos, igual esse daí da foto. Ele tem um formato que ilustre, como é que fala? Que remete, né, ao nome popular dele, que é caranguejo ferradura. Tem um exoesqueleto de quitina, né? Aí são animais que vivem no fundo do mar, animais bentônicos, e são vivos apenas 4 espécies. E os Pycnogônidas são conhecidos como aranha do mar. Esses aí já possuem cerca de 1.160 espécies diferentes. Também animais marinhos. e são do grupo Quelicerato. Exato. Onde estão posicionados na filogenia? Os dois pertencem ao clado Panartrópoda, do filo Artrópoda, né? E os Pycnogônidos ocupam a posição de grupo irmão de Euquelicerata, que entra a Chifosura e Aracne. Onde eles estão posicionados na filogenia? Eles pertencem ao subfilo Chelicerata. Eles são artrópodes que possuem quelíceras como primeiro par de apêndices. Sobre Chelicerata e Mandibulato, eles são considerados grupos irmãos. Dentro desse subfilo encontramos a aracnida e o subfilo que engloba todos os Euquelicerata, sendo o grupo irmão de Pycnogônida. Suas sinapomorfias. A presença de quelíceras, né? Tendo a ausência de antenas, um corpo com protossoma e opistosoma, pernas ovígeras e Probóscide apical, telson longo, em chifosura, né? Brânquias foliáceas, carapaça de quitina em forma de ferradura. O plano corporal básico. Eles possuem 2 tagmas. O prossoma, com uma grande carapaça, e o opistossoma, que eles são fundidos. O telson na porção terminal do corpo. O plano corporal de Pycnogônida também possui 2 tagmas, né? Prossoma e opistossoma. No caso dos Pycnogônidos, o opistossoma é quase inexistente. E na parte do prossoma, eles possuem a probóscide sugadora, com faringe sugadora, né? E 4 pares de pernas, possuem palpos também, perto do probóscide e quelícera. O que comem, né? Pycnogônidas são carnívoros, é o alimento de cnidários e briozoários, através da probóscide sugadora. E Chifosura são onívoros detritívoros. Agora as subdivisões, especificamente os órgãos do sistema digestório.
O trato digestivo, no geral, ele é completo e regionalizado, retilíneo e dividido em três regiões principais com origens embrionárias distintas. Aqui está a distribuição de chifosura e aqui a de picnogônida. Quanto à origem embrionária deles, o estomodeu, né, a origem ectodérmica, ele é revestido por cutícula contínua, né, com o exoesqueleto, engloba aí boca e faringe, e tem, né, a função de ingestão, transporte, armazenamento e digestão mecânica do alimento. O mesentero tem origem endodérmica. Mesêntero é origem endodérmica. A presença de secos digestivos e a função é a produção de enzimas para digestão química e absorção de nutrientes. E quanto ao proctodeu, de origem ectodérmica também, também tem revestimento de cutícula e a parte do corpo, né, que engloba o reto curto e ânus, com função de absorver água e eliminar, né, preparar e eliminar a matéria fecal. Agora, sobre o processo digestivo nucleado. Tem o estômago cardíaco anterior, que é a primeira câmara digestiva localizada logo após o esôfago, e tem função de receber o alimento vindo da boca, armazená-lo temporariamente, promover o processamento mecânico inicial, além de misturar o alimento com secreções digestivas. Já o estômago pilórico posterior, ele fica localizado atrás do estômago cardíaco e a função dele é filtrar as partículas alimentares, controlar o fluxo do alimento para o intestino, direcionar material digerido para as estruturas digestivas associadas e iniciar a absorção de nutrientes em alguns grupos. Agora, em picnogônida, especificamente, ele apresenta uma condição derivada caracterizado pela presença de probóscide sugadora e de vertículo digestivo, que eles se estendem para as pernas, reduzindo a necessidade de um estômago cardíaco e pilórico. A digestão é predominante, se não exclusivamente intracelular. Outras funções Outras funções do sistema digestivo, além da digestão, é de excreção, que é feita através de estruturas excretoras conhecidas como túbulos de Malpighi, e a osmorregulação. O trato digestivo posterior tem a função crítica de absorver água e preparar o material fecal. No proctodeu, ele é o principal encarregado de concentrar a urina e reabsorver a água e os íons que não devem ser descartados. As superfícies de troca gasosas em chifosura possuem brânquias foliáceas com 5 pares de apêndices. No opistosoma, com centenas de lamelas finas para a troca gasosa. Ali é o esquema. As superfícies gasosas em picnogônida não possuem órgãos respiratórios especializados, realizam a troca gasosa por difusão direta pela cutícula. Quanto ao pigmento respiratório, só chifosura que apresenta, igual está ali na imagem. Eles possuem hemocianina, o pigmento respiratório, né, comum deles, e ele auxilia no armazenamento de oxigênio pela forte afinidade da presença de amebócitos, além da presença de amebócitos que podem fazer
Agora falando um pouco do sistema circulatório. Em chifosura, eles possuem um coração tubular, longo e dorsal, com 8 pares de ósteos, e possuem uma rede complexa de artérias. O funcionamento é da seguinte forma: a hemolinfa ela é bombeada do coração para as artérias, vai para a hemocele, depois para as brânquias e daí retorna ao coração. Já em picnogônida, existe a presença do coração tubular dorsal simples, com 2 e 3 pares de ósteos. O funcionamento é o seguinte: a hemolinfa é bombeada do coração, a circulação é auxiliada pelos movimentos do próprio corpo, e movimentos peristálticos do trato digestivo localizado dentro das pernas. Quanto à relação do sistema circulatório relação com os sistemas, relaciona com um sistema excretor, que a hemolinfa transporta resíduos metabólicos até os órgãos excretores, com o sistema digestório. Em picnogônida, a relação é mais interativa. Os secos digestivos, né, como eles estão nas pernas, a hemolinfa circula ao redor dele para coletar nutrientes. E com relação ao sistema reprodutor, a hemolinfa transporta nutrientes para os ovócitos em desenvolvimento. E outras funções com o sistema circulatório, nós temos função de defesa, né, presentes na chifosura. Células amebócitas coagulam instantaneamente na presença de endoxinas e bacterianas. Sobre tipos de sistema excretor e osmorregulador do clado. Eles possuem os 4 pares de glândulas coxais no prossomo. Em relação ao funcionamento, o fluido da hemocele é filtrado, os nutrientes são reabsorvidos e a urina é expelida por poros na base do último par de pernas. A principal substância que eles excretam é a amônia. Já em chifosura, isso para a chifosura. Agora, para a picnogônida, eles não possuem órgão excretor especializado. A excreção ela ocorre por difusão através da cutícula e as substâncias que são excretadas são as excretas nitrogenadas. Possui uma glândula excretora simples na saída do quelíforo. É uma bolsa cega, um túbulo proximal reto. Essa saída do quelíforo é uma bolsa cega, possui, né, uma bolsa cega, um túbulo proximal reto e um túbulo distal curto, além de um nefroforo elevado. Sistema nervoso sensorial. A organização do sistema nervoso sensorial é composta por cérebro dorsal conectado a uma cadeia nervosa ventral. Em chifosura, ele é composto por uma massa dorsal anterior com gânglio supraesofágico e uma massa ventral, gânglio subesofágico. E além dos órgãos sensoriais, que olhos compostos laterais e ocelos, mais os quimiorreceptores nas pernas e na gnatobase. Já em picnogônida, o cérebro ganglionar dorsal, ele possui um cérebro ganglionar dorsal, e os órgãos sensoriais são um tubérculo ocular com 4 olhos simples, sem olhos compostos e uma probóscite e palpos. Quanto ao tipo de esqueleto do grupo, ambos possuem exoesqueleto cuticular. Em chifosura, a cutícula mais espessa e mineralizada, formando a carapaça rígida. E em picnogônida, a cutícula é mais fina e flexível para difusão gasosa. E relacionado ao tipo de esqueleto, conta aí que dizem a cutícula antiga se rompe por uma linha de sutura
emergindo o animal com uma nova cutícula. E em chifosura, a equidise se limita até a maturidade sexual. Agora sobre o sistema reprodutor e fecundação. Quanto à organização geral, ambos os grupos são gonocorísticos. Em chifosura, a fecundação é externa, com auxílio de apêndices modificados dos machos para se enganchar na fêmea. A fêmea cava buracos na areia e deposita os ovos, e o macho deposita espermatozoides por cima. A transferência é indireta, ou seja, sem cópula direta entre os dois indivíduos. Já em picnogônida, a fecundação é externa, também com auxílio das pernas gnásticas, que tem função de carregar e chocar os ovos, o que é comum em machos. A fêmea também cava buracos na areia e deposita os ovos, e o macho deposita o espermatozoide em cima. A transferência também é indireta. Já o desenvolvimento embrionário em chifosura, o desenvolvimento é indireto. O processo é de eclosão do ovo, e eles possuem uma larva trilobita. Já em picnogônida também é indireto, eclode o ovo e tem uma larva.